Será que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Como é que a gente entende essa realidade complicada? Que realidade? Quanto conflito na experiência humana? Quanta coisa complicada através do histórico de guerras, de morte, de dor e de sofrimento. Isso nos leva a perguntar por que existe tanto sofrimento, tanto mal, tanta dor no mundo. Essa é uma das questões mais sérias, tanto da história da filosofia, como também da história da teologia. E a grande verdade é que ninguém consegue ter uma resposta racional tão completa sobre a realidade do sofrimento e da maldade neste mundo, na experiência humana. Mas quando a gente reflete um pouquinho mais sobre esse tema, a partir da perspectiva bíblica, tem tanta coisa interessante que a gente consegue entender. Primeiro, a própria Bíblia vai dizer que há uma distinção muito grande entre maldade e sofrimento. De certa forma, todo mundo sofre pela nossa própria condição de criatura, de ser finito. Mas é verdade que o ser humano, na sua trajetória histórica, rompeu com o Criador. E ao fazer isso, trouxe uma experiência de disfunção, de corte de sintonia com a realidade divina. E essa presença do mal, do pecado, do ferro que fere no mundo, nos trouxe uma situação de sofrimento que nos marca a todos. E a Escritura deixa claro que grande parte do que acontece na nossa vida está ligado às escolhas equivocadas que remetem à nossa primeira escolha errada e que marcam o sofrimento humano. No entanto, é interessante, ao contrário de muita gente que imagina que as coisas são assim, que pau que nasce torto morre torto, que nós estamos presos num fatalismo, na Bíblia a coisa é diferente. Ela mostra que o mal que invadiu a experiência humana e do universo não deveria estar aí. Ele é estranhado como uma coisa esquisita, não faz parte integrante da realidade. E como ele é estranhado, ele é uma coisa semelhante àquilo que os bons teólogos do passado, como Agostinho, disseram, que é como a ferrugem que consome o ferro. A ferrugem só existe enquanto existe ferro. Se não tiver ferro, a ferrugem desaparece. Por isso, numa expressão um pouquinho complicada, o mal não tem existência ontológica, ele não subsiste por si mesmo. Isso nos traz uma grande esperança, uma esperança que diz o fim das armas de ferro chegará, porque a esperança nos mostra que o mal, que é estranho e deve ser estranhado, rejeitado, confrontado, um dia será plenamente derrotado. Essa é a esperança de quem entende o problema do mal na realidade das Escrituras. Atenção, atenção! Nós vamos começar mais uma celebração. Então eu quero convidar você, a sua família, convida os amigos aí, vamos participar desse momento tão especial. Nossa força nasce em você.
esperamos o Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos o Senhor, esperamos o Senhor. Ó Deus, tu reinas sempre, tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, com força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador, em ti seremos como águias. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador, em ti seremos como águias. Bom dia! Chegou o nosso momento de gratidão, o momento que separamos para agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito na nossa vida, cada detalhe que Ele tem cuidado. Os dias podem ser difíceis, mas Ele cuida de nós, nos carregando no colo como um verdadeiro Pai. Então eu te convido a buscar na sua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te motiva a agradecer a Deus, porque certamente Ele tem feito maravilhas na vida de cada um de nós. Então que sejamos gratos. Afasta de mim, Cristo Senhor.
Nós queremos agora dedicar ao Senhor a nossa vida, as nossas alegrias e colocar também diante dele as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos medos, aquilo que tem incomodado o nosso coração. Seja você uma pessoa que está vivendo um momento de muita felicidade ou está com um momento de tristeza, de angústia, coloque isso diante do Senhor, agradecendo por todas as bênçãos que Ele tem nos dado e também pedindo que Ele nos oriente e acalme o nosso coração. Vamos orar nesse momento? Pai querido, nós queremos, ó Pai, te pedir que aquela paz que excede todo o entendimento inunde, invada os nossos corações. Mas a Tua palavra diz que ela invadirá os nossos corações à medida que nós colocamos as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, os nossos medos aos Teus pés, aos pés da cruz de Cristo Jesus. Ó Pai, nós sabemos que muitas coisas que para nós humanos parecem não ter solução, nas Tuas mãos elas se desfazem. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é dono da prata e do ouro, o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor tem nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Por isso nós queremos descansar nessa verdade. Nós queremos descansar de verdade nessa verdade, não apenas da boca para fora, mas relaxar a nossa vida, o nosso coração, porque nós queremos ter a certeza dentro de nós, de que nós colocamos os nossos pedidos, as nossas angústias, as nossas ansiedades nas mãos daquele que tem poder para resolver e poder para nos dar o melhor para as nossas vidas. Por isso, Senhor, não é o melhor que nós queremos, não é o melhor que nos parece muito bom, mas o melhor que o Senhor tem para nós. É isso que nós queremos receber das Tuas mãos. Te agradecemos também por todas as vitórias, todas as conquistas, tudo aquilo de bom que tem acontecido na nossa vida e que isso também redunde, ó Pai, em graça para as pessoas que estão ao nosso redor. Que isso redunde, ó Pai, em misericórdia da nossa parte para aqueles que carecem de misericórdia. Que o Senhor também trabalhe os nossos corações para nós enxergarmos o outro como também um alvo da Tua graça e do Teu amor. Por isso, Senhor, mais uma vez te pedimos, caminha conosco, nos orienta, transforma os nossos corações, tira essa angústia e ansiedade daquela ideia de que nós temos que controlar tudo, ó Pai, mas nós queremos caminhar contigo, caminhar apegados à Tua palavra, apegados ao Teu amor, para fazermos diferença no mundo em que nós estamos. Acalma o nosso coração, é isso que te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Somos eleitos do mundo, sal da terra, povo escolhido para falar da salvação, para socorrer aquele que está aflito e é sofrido, que tem falta de pão. Meu compromisso é com o povo brasileiro, me entrego por inteiro para cumprir essa missão. O compromisso de pregar o evangelho, seduz a hora sobre a luz e a escuridão. Eu vou pareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou pareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Em todo canto eu houver uma pessoa, se estamos juntos o evangelho chega lá. Você não pode se esquivar do compromisso, a lamparina não se pode apagar. Ninguém depois de acender o candeeiro vai depressa escondê-lo ao invés de alumiar. Por isso vamos na ordem de Jesus, pois aonde chega a luz as trevas vão se retirar. Eu vou pareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou pareando meu Brasil, e sou
Esse momento a gente vai compartilhar um pouco da mensagem da palavra de Deus. E eu não sei você, mas muitas vezes me veio um pensamento: como é que eu vou servir a Deus se eu estou cheio de problemas, de feridas? Será que é possível? Será que eu consigo enxergar os outros, enxergar as coisas que Deus está fazendo? Então a mensagem de hoje vai ser: só tenho feridas, que missão, que nada. E a palavra a gente vai compartilhar, na verdade, uma parte daquilo que traz a vida de José. Na verdade, Gênesis vai trazer uma grande parte falando de José. A partir do capítulo 37 ao 50, então é uma grande porção de Gênesis que fala de José. Mas por que isso é tão importante? Esse lugar onde José vai estar, para onde ele vai, que é o Egito. Então a gente vai compartilhar um pouco desse momento. Mas nesse momento, a palavra que vem é quando José já está no Egito, e no meio do Egito ele já está ocupando uma posição importante lá, depois de sofrer tanto na vida. E agora ele vai ter um momento especial, um momento de reencontrar os irmãos depois de tanto tempo. E a gente sabe que esses irmãos fizeram muito mal para eles. Eles chegaram a vendê-lo para o Egito. E ele, agora nessa posição, ele reencontrando, a gente vai ver esse texto que fala assim, em Gênesis 45, 4 a 20. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e diga-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor do Egito. Venha para cá, não te demores. Quem olha para José acha assim o máximo, porque ele está nessa fase da vida em que ele alcançou tudo. Ele tem sucesso, ele tem fama também, porque todos já sabem que foi ele que conseguiu fazer essa estratégia toda para conseguir alimento, guardar alimento e salvar todo mundo, de certa forma, dessa fome que assola toda a região, não só do Egito, mas ao redor também. Mas olhando para ele nesse momento, e vários momentos da vida, a gente olha para as pessoas que chegaram e têm um sucesso, e a gente fala: puxa, como é que eu faço para chegar nesse lugar? Mas ninguém olha para a jornada. E quando a gente olha para a jornada de José, a gente vai ver que só existe ferida. Só existe problema. Então, tem tanto problema que se a gente voltasse lá atrás e não conhecesse a história de José, a gente falaria assim: como é possível esse menino sobreviver de tanta dificuldade que ele tem? Agora, é uma questão para se pensar: como reagir ao se deparar com esse passado? Como é que a gente lida com isso? E aí a gente vai pensar um pouco, então, sobre esses problemas. Quais são os problemas que José enfrentou? José enfrentou problemas, por exemplo, com a família. Essa família de Jacó, Jacó ele
um dos patriarcas, então Abraão, Isaac, Jacó, ele já era um gêmeo, ele já teve problemas no sentido de enganar e conseguir as coisas de uma maneira incerta, desonesta, né? Ele vendeu, ele comprou, vamos dizer assim, conseguiu a primogenitura do irmão, conseguiu receber a bênção da primogenitura, enfim, ele já vem de uma situação bem complicada. E agora, Jacó, ele traz isso e passa justamente todos esses problemas para a família dele. Ele tem 2 esposas, né, Lia e Raquel, e também tem 2 concubinas, 2 servas das próprias mulheres, e 4 mulheres, então, e todos esses filhos, 12 filhos. A gente vai ver com esses 12 filhos o que acontece nessa família de tão complicado. A gente vai ver, por exemplo, no capítulo 37, que diz assim: ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho. Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Eu não sei se você já pensou nisso, mas a complicação que é de uma criança viver nesse meio com 11 irmãos, o Benjamim era pequenininho, então talvez nem conte, mas 10 irmãos mais velhos e 3 mães diferentes além da dele, e no meio de tudo isso, esse favoritismo do pai. E você perceber que todos os irmãos lhe odeiam. Essa realidade, eu não sei se vocês já passaram por bullying, mas eu já vi muitas vezes isso acontecer, é uma coisa terrível, porque a pessoa fica numa situação de talvez assim, de uma transformação completa da vida da pessoa para o mal. A pessoa nunca consegue mais viver uma vida normalmente. E nesse caso a gente vai ver os irmãos com um ódio tamanho que o coração dele estava empedrado. Sabe aquela pessoa que você odeia tanto que você não consegue nem olhar para a cara? Você, na verdade, queria ver muito longe, ou queria, de alguma forma, assim, talvez um mal para aquela pessoa. E eles não conseguiam, então, falar de uma maneira amigável, falar de uma maneira que, assim, entre irmãos deveria ter essa possibilidade, eles não conseguem nada. Mas você sabe que mais um problema importante que a gente tem que perceber nisso é essa questão da reação. O problema da reação é muito sério, porque a reação que, no caso, José teve é de aceitar todos esses mimos do pai. Ele era ingênuo, ele era mimado, mas no momento que ele aceita isso, ele complica de uma maneira considerável. Quer dizer, ele não consegue enxergar o problema que os irmãos estão enfrentando, as dificuldades, as dores do outro, não consegue enxergar. E você sabe, mais uma coisa importante, é que essa questão da reação é tão séria, que revela exatamente o que está no seu coração, o que está cheio dentro de você. Quando a gente vai ver, por exemplo, o que Jesus fala, o que sai da sua boca é mais complicado, é pior do que aquilo que entra. Então eles estavam falando sobre aquilo como ele comia, né? E o problema não é o que entra, mas o problema é o que sai. Por quê? Porque mostra justamente aquilo que está cheio, o seu coração, a sua mente, cheio dentro de você. E aí, como é que nós precisamos lidar com essa questão da reação? Você quer saber o que está cheio dentro de você? Então, você precisa ver aquele momento que você não consegue pensar, mas que alguém, assim,
puxa um gatilho ou cutuca naquele ponto fraco, naquele ponto difícil na sua vida, e aí você vai perceber qual é a sua reação. É de ira, é uma raiva, é um ódio tremendo, é uma tristeza, o desespero porque você se sente talvez ameaçado, ou talvez você se sinta menor que a pessoa, oprimido, enfim. Você precisa perceber qual é essa reação para ver o que está complicado lá dentro de você. E isso acontecia com José, apesar de não ser uma raiva, mas ele aceitava isso e olha, ele complicava ainda mais, e a gente vai ver lá em Gênesis 37, quando fala assim, quando José tinha 17 anos, ele não era uma criança, mas ele era tipo um adolescente. E imagina esse adolescente que era todo mimado e ele pastoreava lá os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava, olha o que a Bíblia diz, contava ao pai a má fama deles. Então ele era um dedo duro, ele era uma pessoa assim, daquela que você tem vontade de fazer farinha, sabe? Porque é tão sem noção, mas ao mesmo tempo tão complicado, né? Então era isso. Ao mesmo tempo, ele era linguarudo, ele vinha falar, por exemplo, assim, certa vez ele veio contar, né? José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, aí a gente vai ver a coisa pior ainda. Eles passam a odiá-lo ainda mais. Então você vê como acontece assim, uma complicação cada vez maior, mais profunda dessa realidade. E na verdade, isso não acontece só com os irmãos, porque os irmãos ficam com ódio, mas quem recebe esse ódio, de alguma forma, é o José. Mesmo que ele não tenha muito noção, mesmo que ele seja essa pessoa ingênua, ele vai sentir isso na pele. Agora, quando os irmãos chegam a um nível, assim, máximo desse ódio, dessa vontade realmente de matar o irmão. E aí a gente vai ver, então, que esses problemas só se agravam quando, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio sem água. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Então eles chegaram agora num nível assim, complicadíssimo de injustiça. Esse favoritismo do pai, esse ressentimento que só crescia a cada dia, essa ruptura familiar chegou a um nível assim máximo. E aí eles ultrapassam todos os limites. Eles tentaram matar, eles pensaram bem e falaram assim, não vamos matar, mas vamos jogar ele para bem longe daqui. Vamos mandar ele para um lugar que nunca mais a gente vai ter que ver esse menino falar das coisas, ou esse menino tirar com a nossa cara, né? Então, eles vão chegar a esse ponto de vendê-lo para os mercadores. E sabe, eles nunca nem pensariam, talvez, o que aconteceu com esse menino, né? Os irmãos, talvez, nem quiseram saber mais dele, de ter notícias dele. E a gente vai ver agora a vida de José, longe da família, longe de tudo aquilo que, de certa forma, ele tinha segurança e confiança, que era o amor do pai. Ele não tem mais nada. Ele está num lugar onde ele não conhece ninguém. Ele vai para lá numa situação complicadíssima, que é como servo, como escravo mesmo. E quando ele chega lá, é interessante que a gente vai ver acontecer algumas coisas bem diferentes, e ao mesmo tempo que as coisas parecem que vão melhorar de certa forma, porque ele é colocado
de tanto que o Potifar olha para ele e fala assim, esse menino é diferente, esse menino parece confiável, e o coloca para administrar a casa. Mas nesse momento, as coisas também, as dificuldades maiores vêm. Porque agora os problemas não são mais familiares, não são mais naquele nicho, naquele lugar pelo menos conhecido. O lugar agora é um lugar complicado, porque é fora de casa, um lugar desconhecido, onde não tem ninguém que possa salvá-lo, não tem ninguém para quem ele possa contar. E nesse lugar ele vai sofrer uma calúnia, uma injustiça e complicações ainda maiores. Vamos ver como é que acontece isso, que a esposa de Potifar, ela calunia, tenta, né, assediá-lo, né, e quando ela não consegue, ela vai falar isso. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu, aquele lá que vocês nos trouxeram, aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. A única coisa interessante nesse detalhe que a gente precisa prestar atenção é que, apesar da loucura, apesar desse momento assim que a gente pensaria, é inacreditável. Como assim esse menino que parece tão bonzinho, apesar de ele ter passado por tanta coisa, ele conseguiu ganhar a confiança do Potifar, agora passa por um negócio desse? Quem vai poder ajudá-lo? E a gente vai ver esse detalhezinho que Potifar, apesar de tê-lo colocado na prisão, essa prisão é a prisão do rei, é a prisão onde vão os oficiais do rei. Então talvez ele tenha pensado assim, olha, será que é mesmo? Mas por via das dúvidas, eu vou pelo menos colocar nesse lugar que não é tão complicado, tão chumbado, né? Tão ruim assim. E aí, nessa prisão, ele vai passar um tempo que a gente diria assim, que é um tempo de pleno deserto. Não tem mais ninguém. Ele está sozinho, completamente sozinho, injustiçado. Assim, numa situação que, assim, eu não sei você, mas talvez se eu tivesse nesse lugar, será que eu não teria dito, Deus, será que vale a pena viver? Será que desse jeito eu tenho alguma razão, algum sentido em continuar vivendo nessa terra do Egito? E a gente vai ver que não para por aí. Essa complicação não vai só chegar nessa injustiça, na prisão, mas dentro da prisão ele ainda consegue enxergar um pouquinho também uma luzinha, porque o carcereiro fala, olha, esse menino é diferente, esse menino merece confiança, ele é colocado como administrador do cárcere, ajudando o carcereiro. E nesse lugar ele também vai encontrar o padeiro e o copeiro do rei, e ali ele vai ajudá-los a decifrar os sonhos. Mas ele faz um pedido importante e ele é completamente esquecido. Ele fala, olha, copeiro, você que vai ser reposto, você vai voltar ao seu posto lá como copeiro do rei, você pode se lembrar de mim no momento que for oportuno para me tirar daqui? E a Bíblia diz com todos os detalhes, no capítulo 39, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. É tão enfático que ele fala duas vezes. Ele fala, ele não se lembrou e ele se esqueceu. Então a gente vai ver que chega um momento assim tão complicado, tão
profundo. Mas esse lugar de prisão é o lugar onde Deus encontra com José. Sabe por que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso quando vê o que acontece depois. Mas nesse lugar onde ele não pode confiar em absolutamente ninguém, só existe Deus e ele. Nesse lugar em que ele não consegue olhar para ninguém, não consegue falar com ninguém, esse lugar onde nada e ninguém está ao lado dele. É nesse lugar, sozinho, na solitude, nesse profundo pensamento, sobre uma reflexão sobre a vida, sobre ele mesmo, sobre quem ele é, ele tem um encontro especial com Deus. E são esses momentos especiais com Deus, de transformação e amadurecimento, e crescimento e amadurecimento da vida, é que vão fazer completa diferença na vida, na caminhada dele. Então a gente vai ver que esses momentos são muito, muito preciosos e importantes. Sabe por quê? Porque a gente não vai entender muito bem essa lógica de Deus. A lógica de Deus é um negócio muito estranho para a gente. Mas Deus, para ele fechar feridas, ele vai abrir furos muito mais profundos. Às vezes, sabe aquele momento que você fala assim, eu não quero voltar a pensar nisso, me dói demais. Essas lembranças do abuso, essas lembranças de feridas profundas que as pessoas ou a vida deixou, eu não quero lembrar, e a gente joga debaixo do tapete, a gente tenta esconder ao máximo lá no profundo, sem contar para ninguém. Deus traz à tona. Ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai abrir assim e fazer como quando tem que fazer uma cirurgia aberta, ele vai colocar a exposição. A gente vai ver isso na prisão injusta. No aprisionado, ele ficou aprisionado por 2 anos, pela tentação, pela acusação falsa, pelo desemprego, pelo acaso terrível. Ele vai passar por mais patadas na vida. E isso é muito, muito interessante, porque é um tempo importante, apesar de não ser gostoso, não ser bom, é um tempo muito precioso e importante na vida dele, em que Deus vai usar para fechar as feridas. Não sei você, mas eu passei por esses momentos e no momento a gente não consegue às vezes perceber o que Deus está fazendo, mas se coloca diante dele. Não se revolta contra Deus, mas tenta olhar para o que Deus está fazendo, para o que Deus pode fazer através disso, apesar da dor. E aí a gente vai ver, então, nesse momento que a gente pode pensar assim, Deus, o Senhor, cadê o Senhor? Quando mais dói, quando a dificuldade bate mais profundamente, onde está o Senhor? E é tão interessante como a Bíblia fala, os detalhes. Por isso que você precisa ler a Bíblia com bastante cuidado e saborear o que ela traz. Você sabe que no meio de tudo isso, 4 vezes a gente vai ver o texto bíblico dizer: o Senhor estava com José. É essa a diferença que faz. Deus está com você. Se a gente não tiver esse Deus na nossa vida, com a gente, realmente as coisas que a gente passa, as feridas que a gente tem, elas não têm condições de serem tratadas. Às vezes a gente fala assim, olha, eu faço terapia, eu passo por um psiquiatra, psicólogo, ou tenho conselheiros, ou enfim, outras formas de tentar. Talvez seja uma ferramenta importante para a gente, mas você sabe que
as coisas mais profundas da nossa vida só podem ser tratadas por esse Deus que está com a gente, esse Deus que não nos abandona em nenhum momento, mesmo quando a gente não consegue perceber, mesmo quando a gente pergunta, Deus, cadê o Senhor? Ele está com a gente. E aí a gente vai ver que no tempo de Deus, você sabe, existe um tempo de Deus. As coisas não acontecem quando a gente quer. E às vezes, quando a gente quer, no tempo que a gente acha, que a gente planeja tudo, a gente acha que é o certo, a gente faz tudo errado. É o tempo errado. A gente não está preparado para viver aquilo. Você sabe que Deus teve que preparar José, mesmo com todas as feridas, mesmo com todos os momentos difíceis. Foi um preparo muito importante, porque ali, além dele estar, Deus mostrar que está com ele, Deus também tratou de cuidar dele, de tratar as feridas e também ensiná-lo nesse caminho da administração, da gestão da coisa. Então, no tempo de Deus, no tempo certo, porque o tempo de Deus é perfeito. E nesse tempo certo é que Deus vai fazer algo impressionante. Ele vai fazer o faraó sonhar. E esse sonho que ninguém consegue decifrar. E aí, nesse momento sim, o copeiro lembra-se de José. E aí fala com o faraó e o José vai decifrar o sonho. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizar. É muito legal. Deus já decidiu. Deus tem tudo preparado. Ele tem o plano dele e ele tem o tempo dele. E agora, esse momento na vida de José, Deus tem pressa para realizar, porque é o tempo certo, é o tempo dele. E agora, então ele diz, procure agora o faraó, um amigo criterioso e sábio, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Olha só, Deus não só tem o tempo dele, mas ele também dá as estratégias certas. Ele ajuda José a dar esse momento, porque ele foi preparado. E agora ele consegue falar, olha, você precisa procurar Faraó, esse homem criterioso. Quem é esse homem criterioso? O faraó só vai encontrar em José essa pessoa sábia, criteriosa e confiável. E ele vai colocá-lo como uma espécie de ministro, quer dizer, abaixo do faraó só existe ele. E se sabe que Faraó é o cara mais importante nesse momento. É a pessoa que, assim, é quase um deus nesse mundo, do império mais importante desse mundo. E agora a gente vai ver a ação soberana de Deus tratando realmente tudo que precisa ser tratado através de José. Mas e agora? E as pessoas que não se deixam ser tratadas por Deus? É importante abrir esse parênteses, porque a gente precisa conseguir enxergar a pessoa que é tratada e a pessoa que não é tratada. A gente pode pular um pouquinho lá para frente e enxergar quando o pai, deles, o pai do José e dos irmãos morrem. A gente vai ver que os irmãos, eles ficam
desesperados. Eles vão mostrar assim o perfil certinho daquela pessoa que não conseguiu ser tratada por Deus. Eles não conseguem pensar sequer em missão, sabe por quê? Porque eles não conseguem enxergar o outro. Eles não conseguem enxergar a necessidade do outro, porque só a dor deles, o medo deles é que está em vista. Então, eles ficam cheios de medo de tudo, medo da sombra, né? Uma paranoia, olha, se eu não fizer isso, se a gente fizer isso, ele vai fazer aquilo e a gente vai ser morto. Então, o medo e a paranoia tomam conta de um jeito que eles não conseguem mais pensar em absolutamente nada. Uma conversa religiosa, sabe? O que pode, o que não pode, o que vocês não podem fazer isso, você não pode fazer aquilo, a gente não pode. E eles se prendem na própria religiosidade, sabe por quê? Porque é uma forma de tentar achar alguma forma de segurança para si mesmo, porque não tem a Deus que dá essa segurança. Então, quando a gente não tem a Deus, não deixa ser tratado por Deus, a gente só pode inventar uma mentira, a gente só pode viver debaixo desse medo constante, e eles até chegam a vender o pai. Então, para que a gente precisa viver dessa forma? Mesmo que doa, mesmo que nesse momento precise de uma cirurgia, de expor a sua ferida, a minha questão é, será que não vale a pena passar por um tratamento profundo de Deus para poder viver a missão? Porque a gente vai ver José, que entendeu exatamente a missão. Como é que ele vai lidar com o passado? Qual vai ser a reação dele ao ver os irmãos? Ao lidar com aqueles que mais feriram a ele, no momento mais difícil, quando ele era criança ainda, quando ele não tinha nem como se defender muito, quando ele era ingênuo, quando ele não tinha forças para lidar com aquilo. Como é que ele vai agora se deparar com esse passado, com esses irmãos que o venderam, que queriam matá-lo? Ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele tem uma visão clara. Ele sabe exatamente que, apesar de serem os irmãos que venderam, não foram os irmãos, foi Deus que agiu. Ele está lá por uma missão muito importante que foi Deus que deu. E aí Deus me enviou à frente de vocês. Para quê? Para salvar vidas. Ele fala assim, não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus. Foi Ele que me tornou o servo, o ministro do faraó. Você sabe, quem pode fazer coisas acima do que a gente pode pensar ou imaginar? Só Deus. Porque só Ele tem esse poder de agir. Só Ele é soberano sobre toda a história. Só Ele é soberano sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas. Ele pode planejar e mover todas as coisas nesse mundo. Ele pode levar você além do que você pode pensar ou imaginar. Então, no fim da jornada, esse José, ele tinha uma visão muito clara da missão. Ele sabia exatamente quem estava no controle. Esse Deus que estava com ele. E aí a gente vai ver então o que acontece. É um momento para parar para refletir, sabe no quê? Qual que é o desejo universal? O que todas as pessoas querem no mundo? Geralmente as pessoas querem continuar vivendo como mimados. Essa busca pela felicidade. As pessoas querem estar naquele lugar de sucesso e ter muita gente elogiando, muita gente falando como eles são maravilhosos, muita gente olhando para eles, curtindo, né? E as pessoas não conseguem viver sem isso.
E as pessoas também estão em busca de não passar por nenhuma dificuldade. Se eu puder evitar tudo que me faz mal, ou que esse sofrimento, ou talvez assim a falta de estrutura que a gente tem de lidar com isso, faça isso. Mas isso causa um problema maior, que é o despreparo para a vida, para lidar com as situações da vida, para conseguir responder, reagir bem às coisas da vida. E aí, por isso, a maioria não consegue se livrar dos fantasmas do passado e não consegue também realizar absolutamente nada. Mas você sabe, a estratégia divinal, a estratégia de Deus é muito diferente. Deus não deixa José ficar e viver como mais um mimadinho no mundo. Assim como Ele não quer que a gente viva assim. Ele quer que a gente tenha uma segurança real. A segurança real só existe nele. A felicidade de verdade, apesar de nem todos os momentos da vida serem de alegria e serem de momentos agradáveis, sim, a felicidade é muito maior do que a gente ter esses momentos, esses picos de alegria na nossa vida. Deus, Ele trabalhou na vida de José e o prepara completamente, muito bem preparado, nos detalhes, para ele ser um grande líder. E aí, por isso, Deus pode usar José, salvar a vida de muitas pessoas, da família dele mesmo, e ajudá-lo a realmente fazer diferença nesse mundo. Então, nesse momento, pense na sua vida. Será que até agora você tem se deixado ser tratado por Deus? Se não, coloque-se diante de Deus nesse momento e diga: Deus, talvez doa muito, talvez seja muito difícil, mas pode me tratar, porque Deus quer ver você uma pessoa tratada e colocá-lo para fazer diferença onde quer que ele seja. E aí a gente vai ver uma missão que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou. Eu vou pegar aqui a versão da mensagem que diz: vão e ensinem a todos que encontrarem, de perto ou de longe, sobre esse estilo de vida, marcando-os pelo batismo em nome do Tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até os fins dos tempos. É a grande comissão. Mas você sabe qual é a diferença da gente conseguir entender isso de verdade? É que a gente não vai conseguir fazer diferença e viver essa missão se essa missão não estiver aqui dentro. A gente não vai conseguir falar para os outros porque é uma mudança de vida. Você reflete isso, você ensina aquilo que você tem. É como uma reação, é aquilo que você está cheio, é que você consegue colocar para fora, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Então, encha-se do Espírito, encha-se da palavra de Deus, encha-se desse tratamento terapêutico que vai livrar você desses fantasmas do passado. Viva essa vida com Deus todos os dias e ajude outras pessoas a fazerem isso também, porque é uma transformação real de vida. E aí a gente vai conseguir ver no finalzinho desse trecho que fala: eu estarei com vocês. Essa é a única coisa que Deus deu absoluta certeza através de Jesus Cristo, quando Ele diz: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Até o último momento eu vou estar com vocês. Assim como Deus estava com José. E a Bíblia faz questão de falar 4 vezes, o tempo todo, mesmo quando a gente não percebe, Ele está com a gente. Então, a gente vai ver que na vida a gente vai passar por momentos também de muitos obstáculos que vão aparecer. Por exemplo, um senhor chamado Voltaire, lá
nos anos 1700 e pouco, ele disse assim, olha, dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. Quer dizer, ele falou assim, vocês não estarão mais aqui, mas olha a gente aqui. E olha quanta gente no mundo fazendo diferença em nome de Deus, por causa de Deus, por causa desse evangelho maravilhoso que Jesus trouxe para nós. Então você vai encontrar gente falando contra, gente sendo obstáculo na nossa vida, a gente vai encontrar demais. E a gente vai ver, por exemplo, eu vou trazer uma frase aqui do Lincoln, ele diz, ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Mas, você sabe que eu diria até um pouco diferente, ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e reconhecer Deus como o autor de toda a história, da sua e da minha e desse mundo. Então o que a gente precisa fazer? A gente só precisa deixar Deus tratar, cuidar e preparar a nossa vida para cumprirmos a nossa missão. E mais uma frase interessante que Lincoln falou é que no campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Quer dizer, muita gente desiste antes, mas lembra-se que Jesus falou, até o fim dos tempos eu estarei com você. Então faz o seguinte, ora e conversa com Deus, o relacionamento com Deus. Todos os dias você vive isso com Deus, decida ser tratado por Deus, decida viver essa missão, decida envolver-se, não fica de fora olhando só, achando que só você tem o direito de viver bem. E seguir até o fim a missão que Deus tem para você. Por quê? Porque a missão é nossa, é minha, é sua, é de Deus. Mas a estratégia e o resultado são de Deus. Então a gente pode descansar nele, a gente pode só viver isso, ser tratado por ele, e estar juntinho com ele nessa caminhada para que ele possa cumprir, ele possa ser o autor para construir essa história tão bonita na sua vida e na minha vida. Amém? Deus abençoe a nossa vida. Conheci uma pessoa que me chamou a atenção alguns anos atrás e ele me disse o seguinte, eu descobri a bênção da generosidade. Eu fiz uma espécie de dedicação a Deus dizendo, olha, de tudo que o Senhor me der em termos de rendimentos, eu vou a cada ano aumentando 1% daquilo que eu recebo de entrega dada ao Senhor espontaneamente do meu coração. Eu fico muito feliz e agradeço a Deus por essas pessoas que não são motivadas por uma obrigação, nem por um tipo de barganha, nem por qualquer tipo de negociação estranha, mal fundamentada com Deus. E tudo isso é fruto de gratidão, alegria e desejo de ser canal de bênção. Eu convido você a nos ajudar na nossa caminhada na IBNU de abençoar tantos projetos que alcançam o norte do Brasil, o nordeste do Brasil,
a realidade da cidade de São Paulo, com gente em situação de necessidade, nosso ministério de ensino, nosso trabalho com gente vulnerável, nossa ação em vários continentes de diversas formas, por dezenas de projetos que nós apoiamos com oração, com empenho pessoal, com ação missionária e com recurso financeiro. Toda ajuda será bem-vinda e vai abençoar o coração daqueles que agem com essa atitude de generosidade e certamente abençoará aqueles que estão em situação de necessidade. Eu mesmo fiquei surpreso esses dias, alguém dizendo: nós queremos agradecer aquilo que vocês enviaram para nós. Eu não conhecia aquelas pessoas, não sabia como as coisas tinham chegado lá. Foi tudo gente de Deus atuando do lado de cá, abençoando do lado de lá de uma maneira especial. Seja um parceiro que nos ajude na propagação do reino e no caminho de bênção, também com os recursos financeiros. Deus bondoso, Pai querido, nós te agradecemos tudo que o Senhor tem nos dado e pedimos que abençoe todos aqueles que com gratidão e generosidade contribuem para o teu reino nos projetos da IBNU. Abençoa-nos de modo especial. Nós te pedimos, te louvamos e agradecemos, entregando tudo a ti em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Casais e Famílias aqui da IBNU quer convidar você que é casado, ou talvez até se você está aí nesse processo de casar, a fazer o curso Aliança. É um curso muito especial de fortalecimento das famílias aqui da IBNU. É um curso em 10 encontros. Ele vai ter as inscrições a partir do dia 4 de agosto até o dia 18 de agosto. Então você tem esse gap especial para fazer a inscrição. E o curso custa R$ 85. Entre em contato com qualquer pessoa do Ministério de Casais. Uma comunidade saudável para um mundo melhor. Adolescentes, Integre Jovem, Ministérios, Conexão, Grupos IBNU, Missão, Ensino. Nós precisamos urgentemente da sua ajuda, da sua participação. Seja você um voluntário da IBNU. Precisamos de voluntários! Socorro! Por favor! Chegamos a mais um final de celebração, mas não para por aí, a coisa não acabou. Durante a semana, a IBNU tem diversas programações. Fique junto com a gente, acompanhe os outros canais, acompanhe o Instagram, o Facebook, tem muita coisa boa para aproveitar durante a semana. Tem ensino, tem live, então não perca. Fique junto com a gente durante a semana e a gente se vê na próxima celebração. Até domingo que vem.